Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre as minhas impressões sobre alguns debates e alguns podcasts que eu vi esse final de semana e que me traz muita impressão que tá todo mundo muito louco de LSD, só ideias muito psicodélicas que não fazem muito sentido. E isso meio que confirma que estamos cumprindo todas as etapas para chegar em mais um ciclo eleitoral e vermos que tem um grupo de idiotas prometendo comida e outro grupo de idiotas prometendo aí a aniquilação de algum grupo específico na sociedade. E cara, é muito louco ver esse ciclo que é, 2014, 2018, 2022, as mesmas pessoas, os mesmos grupos falando sobre as mesmas coisas nas mesmas épocas pré-eleitorais. Assim, parece que até algo ensaiado, vamos colocar assim. E tudo isso, obviamente, se preocupando muito mais com captação de funil do que necessariamente entregar um princípio de resolução para o ambiente. Nessa provocação, eu vou estar falando sobre essa ideia de que estamos presos em uma miragem proposta justamente para manter esse engano. Substituíram a democracia por uma miragem democrática. Vou explicar o passo a passo dessa ideia e acredito que vai te ajudar, porque possivelmente nesse próximo ciclo eleitoral, além do ciclo de ser o ciclo de colapso econômico, também vai ser aí possivelmente o de maior domesticação dos indivíduos. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o like, se inscreve no canal e considere aí deixar uma doação. R$6, entrego 12 provocações por mês, 50 centavos cada provocação, uma pechincha. Você que já acompanha o canal me ajuda, e se você chegou aqui agora, seja bem-vindo e deixa o seu like, siga o canal. É uma troca simples, você me ajuda e eu te entrego uma provocação como a de hoje, que vai ser sobre a democracia. A essência dessa provocação vai ser o arranjo social. Todo ambiente tem aí um fluxo social que consiste na somatória das relações dos indivíduos de determinado ambiente. Historicamente, esse fluxo é alvo de sonhos e ideais de diversos ideólogos, pois o fluxo social contém uma fonte praticamente ilimitada de poder social, e o controle desse fluxo gera o controle do norte da aplicação de esforço, que nada mais é que o foco de ação do Estado. Então, se eu controlo esse fluxo social, eu controlo assim as ações do Estado. O arranjo social é a dinâmica criada por vários pensadores ao juntar vários ideais de mundo, visando aí a formação de uma dinâmica de unidade. O arranjo social tem como função o equilíbrio do fluxo de relações e a tomada de decisões importantes em relação ao ambiente, formando aí um sistema de consenso em prol de alguma decisão. Geralmente decisões de aplicação do esforço estatal em algum tipo de projeto ou demanda. Eu vou estar trazendo essa essência pela perspectiva do propósito ambiental. Analisando a aplicação desse arranjo, o pessoal entendeu que só organizar a sociedade não era o suficiente. Então começaram a buscar implementar um sentido à existência do Estado, para o Estado não ser apenas uma ferramenta, mas ser o guia desse arranjo, ser uma espécie de propósito comum que una e justifica os gastos e extrações da estrutura, os famigerados aí projetos de poder. O liberalismo, socialismo e comunismo são literaturas de administração do Estado que buscam dar esse sentido de existência e garantias ao arranjo social através do poder absoluto contido nas instituições e no ordenamento. Então, assim, houve a
a dinâmica dessa provocação vai ser em cima da perversão dos interesses do Estado, que deixou de evoluir suas estruturas e aumentar os seus espaços produtivos e sociais em função das demandas da maioria, não da maioria social, mas da maioria da base social, visando aí tentar salvar uma parcela da população dessa base com assistencialismo barato e populista. Essa ideia, ao meu ver, é a maneira mais fácil de se castrar um país, pois a evolução demográfica vai saturando e colapsando a estrutura pouco a pouco, até o colapso sistêmico e estrutural afetar toda a sociedade. Ou seja, estamos em uma falha democrática por conta de uma perversão maligna de ideólogos. A ideia de se condicionar o esforço do Estado à média das demandas da base da sociedade parece uma boa ideia, só que esconde um problema que eu diria indigesto, que é o fato de que, para se ter uma democracia pujante, os indivíduos terão que ter capacidade de analisar a realidade e de ser autossuficiente para assim resolver os seus problemas sem a ajuda de terceiros. Assim, o Estado cresce meio que no automático, pois estará beneficiando a evolução dos indivíduos de maneira democrática, e não essa versão que beneficia a sobrevivência dos indivíduos, os mantendo ali sempre na barreira da sobrevivência. Pois o que vemos é a perversão da ideia de democracia, ignorando o futuro e demanda das classes C+, ou diria até com um pouco da C-, até a B+, gastando e extraindo seus recursos evolutivos e os limitando a serem pais de indivíduos incapazes das castas C- para baixo, sendo que essa fatia da sociedade C+ até B+ são as camadas que mais se arriscam a abrir espaços no ambiente. Então, assim, acho que já ficou óbvio que amarrar todo mundo à média dos problemas sociais trazem mais fenômenos danosos para o pobre incapacitado que vive da estrutura do que para o rico que é obrigado a pagar a estrutura privada por conta dos gastos do Estado. Então, assim, além de perder a potência de estrutura, ainda os indivíduos C- incapacitados, mais incapacitados, ainda vão perder aí possíveis espaços funcionais. Então, assim, essa prisão social, ao meu ver, está simplesmente imposta de maneira enganosa. E, ao meu ver, passa muito pelo fato que a essência de todas as provocações que eu já fiz aqui no canal passa justamente pela essência dessa provocação, que é, mais uma vez, a crítica à estratégia para resolver as demandas dos indivíduos incapazes, que sempre que os agentes públicos vão tentar fazer algo, eles sempre fogem da maneira mais eficaz possível de reduzir o peso do Estado sobre todos, até mesmo sobre os incapazes. Então é sempre a mesma coisa, ao invés de criar uma metodologia que ajude os incapazes a se capacitarem e a saírem de maneira sustentável da sua condição, o pessoal prefere aí o placebo, os mantendo presos, porque só de resolver, só de reduzir um pouco desse peso, a fatia que realmente produz volta a ter pelo menos parte aí dos seus recursos extraídos pelo Estado, voltando a gerar mais espaço, fazendo com que a mobilidade econômica do país possa voltar ao normal. Não adianta ficar esperando alguma mudança em relação às elites do país e blá blá blá, se o país vive do dinheiro de quem está abaixo da elite para sustentar o seu assistencialismo. Porque agente público olhou a classe média e falou: bom, eu não consigo ficar fazendo uma extração muito forte na elite, eu vou extrair a classe média, assim eu mantenho o equilíbrio. Por que não? Eu tiro da classe média, mantenho o pobre e a elite vai ficar ali, não vai perder sua posição e também não vai reclamar. Só que isso está gerando um fenômeno que é a reconceitualização da ideia de trato social.
Os tratos sociais formam as bases comuns do ordenamento do ambiente, sendo uma das formas de garantia do propósito ambiental. O que poucos levam em consideração é o fato que o ordenamento não tem poder administrativo, só o de restrição de impulso. O que vemos é a espécie de desistência irracional de regular o foco de quem mais gera dano geral, que acaba sendo o Estado, para focar na tentativa de forçar mudanças através dos indivíduos, tentando aplicar aí algum tipo de punição de ordem, pensando que assim os indivíduos vão evoluir as suas condições, que estão atreladas não aos seus hábitos e costumes, mas sim ao peso do Estado. Se os indivíduos que estão putos com indivíduos incapazes parassem para pensar sobre engenharia econômica e algum conceito mais lógico de como aplicar o esforço e recurso do Estado, possivelmente aí forçariam mudanças mais drásticas pelo fato dos agentes públicos e políticos de ambos os polos ideológicos serem obrigados a partir de um conceito pré-estabelecido pela sua base de voto. Acredito que é bem mais eficiente aí do que ficar nesse blá 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 de guerra social. Então, assim, essa ideia de racionalização dos impulsos dos indivíduos é só conversa fiada. A base dos impulsos são necessidade, vontade e desejo. Os impulsos são gatilhos que estimulam, que fazem com que os indivíduos se movimentem na realidade, normalmente em busca dos seus propósitos básicos: sobrevivência, conforto, evolução e criação. Acredito que seja impossível o indivíduo deixar de buscar resoluções para suas demandas de propósito só porque existe um ordenamento, porque o impulso do indivíduo é algo natural e ele vai fazer independente se ele quer ou não. Não se controla impulso na marra. Se o esforço para viver na ordem é maior que o esforço de se viver na anarquia, o indivíduo vai se tornar um anarquista. E não tem lero-lero, moralismo que resolva isso. Já falei sobre a ideia das elites de iluminação da mente, onde os indivíduos conseguem controlar os seus impulsos, pois enxergam não só as consequências futuras dos seus atos, como também as consequências sociais das suas ações. Acho o incentivo a essa iluminação válida, bacana. Só que eles ignoram que os freios e contramedidas que os indivíduos se infligem, eles se colocam os freios, é baseado na potência da estrutura. Quando se analisa o caso do Brasil, vemos um Estado paralisado por estar democraticamente preso a demandas inviáveis de manutenção de sobrevivência de incapazes, impossibilitando qualquer ideia de iluminação, de cultura iluminada. Não vai nascer flor do lixão, velho. Só o Mano Brown que fala que vai nascer flor do lixão. A realidade não vai nascer flor do lixão, cara. E dentro de um cenário futuro, a única coisa que eu consigo enxergar é a eclosão de interesses dentro da sociedade. Não vemos o Estado estimulando nem usando métodos para que os indivíduos incapazes possam evoluir. Para o governo, para os agentes públicos e políticos, a incapacidade é uma espécie de sequela permanente que os obriga a manter os indivíduos com o dinheiro de evoluir as estruturas e instituições, forçando aí o cenário em que o Estado só terá duas opções: liberar os indivíduos do arranjo social, deixando o fluxo de relações livres se baseando apenas na hierarquia social, ou forçar o real conceito de democracia sem ser essa perversão maligna e passar a usar a aplicação de esforço do Estado nos seus próprios problemas estruturais e na geração de espaço para a maioria. Porque pagar o custo de indivíduos incapacitados e ainda ter que pagar estrutura privada está quase colapsando a economia de quem ainda está conseguindo sobreviver com toda essa bagunça. E é aquilo, entre eu e você vai se ferrar sempre. Quando os recursos baixarem a um limite de sobrevivência, vai ser trágico. Eu não vou largar de comer para te dar comida. Você vai se ferrar.
A ideia de expurgo de indivíduo na sociedade já está rolando com uma certa atração social, eu diria até que preocupante. As classes B para cima só se restringem baseando-se em ganhos do ambiente, porque eles têm uma maior extração de recurso e são mais beneficiados com alguns espaços de maior ganho no ambiente. São eles que detêm a força de violência policial, exército, classe B para cima. Além de que praticamente são eles que detêm o controle da tecnologia do país. Se essa conta começar a cortar na carne desse pessoal, se prepara aí para um pagode bem esquisito, porque eu não sei se eles vão aguentar ficar nessa miragem social por muito tempo, pois estamos presos em uma espécie de loop infinito de guerra cultural e outras grandes demandas coletivas de merda, que é uma coisa de maluco. Estamos a 2 passos de resolver o problema principal, que é o de regular o foco do espaço, do Estado, e passa a impressão que todos terão que concluir uma espécie de odisseia para conseguir a garantia dos agentes políticos de usarem alguma metodologia com princípio focado na estrutura do Estado. Aparentemente, você tem que pagar para os caras não fazerem merda com o Estado. Tudo isso para deixar o país se atualizar, conseguir aí tecnologia e evolução da sua estrutura e seguir em frente sem se preocupar se vai salvar A ou B. Talvez a ponta de esperança da ruptura dessa miragem satânica seja o fato que boa parte dos indivíduos que votam estão saturados dos conceitos e propagandas ideológicas de ambos os lados. A guerra cultural ainda tem uma certa tração na sociedade, mas não sei se dura até a eleição. E talvez a morte desses lero-lero ideológicos façam que vejamos alguma pressão por ideias, já que propagandas de ideais já saturaram e não vejo possíveis temas ideológicos com engajamento que conecte e faça os 2 polos brigarem loucamente. Então, até mesmo os recursos de briga já estão aí meio que saturados. Então, indo para o segundo bloco, eu vou estar entregando algumas soluções e explicando como essa miragem perversa está funcionando no país. Obviamente, estamos dentro de uma anomalia social quando se analisa essa miragem. Essa miragem da administração pública se tornou, diria que, praticamente um ponto de anomalia. Imagine aí um indivíduo que está com dor de cabeça, ele toma aí uma dipirona enquanto olha para sua perna fraturada. O Brasil é mais ou menos isso. A dor de cabeça é algo simples de resolver, só que nesse caso a dor de cabeça é o sinal da fratura na perna. Ou resolve a fratura na perna ou não vai parar de doer a cabeça. Então, assim, quando se entra nesse estado de anomalia, demandas simples deixam de ter soluções conhecidas, pois estão conectadas com um problema maior que mantém a demanda mesmo aplicando alguma solução conhecida. O Brasil é o país da gambiarra. Vamos para mais um ciclo eleitoral com um maluco prometendo comida e Jesus, ou extermínio de algum grupo específico. É bom? Talvez, mas não resolve praticamente nada. Jesus e comida não vai resolver o problema das estruturas do país. E as pessoas, elas se adaptaram a algumas migalhas, esquecendo que elas estão em uma relação de troca com o Estado. A sociedade, ela mantém o legado, mantém o Estado e em troca o Estado entrega coisas úteis para sua evolução. Então, assim, o ponto a se levantar é o fato do problema central desse cenário não ser os indivíduos nem o conceito de ordenamento, e sim o conceito pervertido de arranjo social que não visa a evolução do ambiente e que, além de não resolver o problema dos incapazes, também não reduz o esforço e custo imbuídos na ideia de gasto do Estado com a aplicação de esforço. Então, assim, o propósito do Estado, ele usa a ideia da aplicação de esforço como desculpa para forçar todos a pagarem um certo propósito, só que acaba não entregando nada. E sim, a democracia visa gerar consenso de rumo
gerando reduções de custo e esforço nos propósitos da maioria. O correto é o Estado atender às demandas da maioria da população, pois a maioria é quem vai sustentar e evoluir o ambiente. Vivemos um atraso causado por percepção intuitiva. Agentes públicos e políticos passam a impressão que metade do país só tem pobre ferrado, quando na verdade não. A maioria é classe C para cima, que precisa da estrutura sucateada do Estado para reduzir o custo das suas demandas e aí sim evoluir. Não adianta você querer dar dinheiro e esquecer que é a estrutura que evolui o indivíduo. Então, assim, ao meu ver, se a gente não aplicar uma trava democrática nesse povo, não adianta ficar nem reclamando, pois sem a criação de um projeto nacional de pelo menos aí 16 anos, onde, independentemente do agente público e momento do país, a aplicação de todo o esforço do Estado seja apenas para bater as suas próprias metas estruturais, esquece, porque o Estado tem que crescer independentemente da luta por sobrevivência de incapacitados, que, ao meu ver, teriam melhor sorte através da evolução da estrutura e não de esmolas mensais. Infelizmente, é impossível se ter uma discussão desse tipo de proposta, pois teria que partir do princípio da garantia de sobrevivência de um monte de grupos frágeis, o que faria com que a gente retornasse para o ponto que estamos agora. Essa ideia normatizada de democracia que pode resetar seus conceitos básicos só pelo fato de mudar o conjunto presidencial ou ficar sinalizando alguma intenção de fazer o bem, é loucura. É meio que o combustível de toda essa desgraça. Acho que já ficou evidente que é loucura viver nesse carrossel de ideais. Porém aí a massa meio que não se importa com isso. E o que me deixa chateado é porque estamos realmente a 2 passos do paraíso. Porque só de manter um certo equilíbrio dessa base de sobreviventes, nós alcançaríamos aí o patamar, o estágio de trato fino. Porque a partir de determinado ponto de acúmulo de recursos, os indivíduos se tornam livres, pois as suas relações de troca são relações que contêm aí um certo risco médio de perca e são demandas fora da cobertura do Estado. Esses indivíduos tendem a não ver muita importância em manter o Estado no controle do intermédio das suas relações. Então, assim, um pouco acima, creio que ou o Estado teria que se adaptar aos indivíduos ou não faria sentido nem ter Estado. Então, assim, estamos vendo, entrando em uma espécie de chapéu de alumínio, momento chapéu de alumínio, estamos em um momento em que os países estão trocando o seu arranjo social, liberal, democrático por imperialismo positivista. Quando olhamos o Brasil rotacionando ao contrário do mundo, preso nesse limbo de ideias, com foco em guerra cultural, enquanto o povo paga 150% de carga tributária em um celular, seria a manifestação de alguma ideia tangente com esse novo imperialismo de controle social, só que deixando todo mundo ferrado? Quando se analisa o porquê que estamos presos em uma miragem, é aí um momento chapéu de alumínio para você refletir, porque uma outra coisa que tu vai ter que refletir é o fato que essa miragem está gerando aí uma espécie de mito punitivista nas pessoas. Esse foco em punir os incapazes, eu até entendo que talvez possa fazer sentido, mas acho sem lógica e pouco aplicável. A pergunta que sempre me faço é como calcular o valor de uma perca, se o trato social gera o ordenamento e o ordenamento já gera uma punição equivalente ao efeito danoso. Porque fica aquela pergunta, por que estão tentando normalizar e normatizar as punições extras? Então, assim, trazendo um conceito das primeiras provocações, então, ao meu ver, esse pessoal está tentando aplicar uma espécie de meta-contrato social. Estão abstraindo a ideia de acordo mútuo de controle próprio
da sua própria vida para controle e vigilância do outro indivíduo. Além de trocas de demanda, meio que eu posso usar violência contra você caso você não cumpra o seu acordo. E por quê? Porque sim. Então, ao invés de trocar o conceito de aplicação de esforço do Estado, para muita gente talvez seja mais simples prender ou simplesmente matar todo mundo. Na minha opinião, é um óbvio tiro no pé. Prender o Brasil inteiro não muda o fato do foco do país não ser norteado por debate lógico ou por alguma coisa que implique um futuro, e sim por sinalização moral de agentes públicos. Então vamos ficar nessa moralidade imbecil o resto de nossas vidas. Se os indivíduos apenas conseguissem, esses indivíduos incapacitados, conseguissem resolver suas próprias demandas de maneira mais fácil, não teríamos tantos problemas. Como disse na última provocação, os agentes públicos vivem de problema, fingindo tentar melhorar a vida da base e piorando a vida de quem mantém os espaços e produção de recurso para a sobrevivência dessa base ferrada. Ou seja, eu finjo te ajudar ferrando a vida de quem te mantém vivo. É um estímulo à miséria, é uma loucura essa porra. A elite, que normalmente é culpada por todo o atraso e sofrimento da população em geral, eu particularmente os vejo apenas como o grupo que consegue pagar uma estrutura pública, uma estrutura privada que o Estado ainda não cagou. Eles conseguem viver sem a necessidade do Estado. Os agentes públicos e políticos fazem propaganda dessa perversão democrática, quebram a estrutura, quebram a classe média, forçando todo mundo a viver na merda, se esforçando o triplo para conseguir algo básico. Resumindo, o Brasil desligou o motor do carro, desligou o carro em si e está forçando todo mundo a empurrar esse carro apenas porque sim. Porque alguém acha legal. É óbvio, existe aí a tentativa da elite de cartelizar os espaços, dificultando os acessos para as classes B mais para baixo. Sim, eu concordo, é um fato, mas não deixa de ser aí uma competição social. Mas acredito que a estrutura do Estado devolvendo o custo que ela gera forçaria a oxigenação, pelo menos o aumento de espaços no ambiente, reduzindo os efeitos danosos e os atritos desse arranjo artificial, dessa perversão que quebra a classe média não consegue chegar nas elites e as elites não precisam de muito esforço para controlar todo mundo. E assim, aí, novamente entrando em uma possível zona de chapéu de alumínio, estamos muito próximos de um ponto de domínio. Talvez em pouco tempo a elite do país entre em um ponto de domínio que é uma das etapas finais para o comunismo, onde o Estado tem o poder de determinar quais classes vão conseguir algum tipo de ascensão socioeconômica, ou seja, talvez estejamos aí começando a perceber que talvez não seremos amigos do rei e que não evoluiremos, né? Vai saber. Esse ponto é só um fenômeno do principal problema do país e diria que do planeta, que é a falta de oxigenação da hierarquia social, que trava a mobilidade econômica e mantém o país preso numa espécie de oligarquia. Então, ao invés da oxigenação ir tirando os malucos que estão no topo do poder, ela passa a manter esse grupo de maluco tocando o terror em todo mundo. A oxigenação social é um dos meios de retirar maluco do topo do poder, fazendo com que a população sofra menos. Então, assim, além de toda a perversão democrática, do esforço estatal, do colapso econômico e de possivelmente um monte de zumbi louco destruindo tudo, possivelmente teremos aí também uma espécie de teto social no fim do túnel. A luz é um teto social, teremos aí uma casta, assim como na Índia, os indianos são divididos em castas e teremos aí o mesmo destino. Então assim, para finalizar a provocação moral da história, estamos aí num cenário obviamente conturbado, o Estado vem se expandindo e sem explicar o porquê. O problema está na romantização e normatização da expansão estatal,
e ninguém também se importa, que justifica essa expansão usando indivíduos incapacitados para manter aí o roubo de todo mundo. Ou seja, estamos em uma prisão democrática, estamos presos às demandas dos indivíduos da base da sociedade e deveríamos focar nas algemas e não em quem organicamente estará na base. Então, assim, viveremos essa meta de anomalia social. O incapacitado não cresce, a maioria não cresce e a elite aproveita aí a falta de concorrência. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que não existem 220 milhões de primeiros lugares. Alguém vai ficar na base da sociedade. Então não adianta essa miragem social, pelo simples fato que as literaturas que normalmente condicionaram a massa a ver, as literaturas condicionaram a massa a ver como obrigatório o cuidado social, sem entender que a divisão do custo é para todos e que a potência dos indivíduos estão justamente na estrutura que eles abandonaram e sucatearam. O que praticamente aí é uma espécie de mito de classe, independentemente se as classes mais ricas vão pagar mais impostos ou tributações, o problema está na falta que a estrutura vai fazer para todo mundo. Não é sobre a esmola, é sobre o abandono da estrutura. Então, assim, ainda teremos aí o imposto de classe. E o pior é que ainda temos a ideia de normatizar essa tabela de impostos de consumo por classe, forçando a classe média a pagar pelos incapacitados ainda mais e possivelmente aí vão só se revoltar e vão ferrar todo mundo. Enfim, oremos, né? E como sempre falo, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire credibilidade. Retire o apoio a ideias que não tenham como princípio a construção e evolução das estruturas do ambiente, pois a importância dos indivíduos são oriundas dos destinos ofertados pelo conjunto estrutural do ambiente. Então, não é influencer, não é o tráfico, é a estrutura. A provocação de hoje foi essa. Trouxe alguma reflexão? Deixe seu like, siga o canal e considere fazer aí uma doação de R$6. O YouTube está amarrando a minha monetização e para trazer mais conteúdos eu preciso aí do seu apoio, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação. Um forte abraço.